Agradecer a todo mundo que está assistindo, nossa audiência. Tenho certeza que hoje vai ser um evento de muito conteúdo, de muitos assuntos. Quando a gente fala de João Kepler, a gente fala do cara que é empreendedor há 39 anos, investidor há 11 anos, autor de livros como Smart Money, Gestão Ágil, apresentador do reality show Anjo Investidor. Então, assim, a gente tem uma gama de assuntos para discutir. A gente já tem um número bacana de filiados querendo até fazer perguntas para você, João. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito dinâmico. Eu estou muito animado. Queria, de fato, lhe agradecer. Eu sei que teu tempo é muito corrido e estou muito contente de você estar aqui conosco, debater um pouquinho sobre esse assunto de liderança, startups, investimentos, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise. E eu deixo a palavra para você iniciar a nossa conversa e vamos começar nosso evento aí. Vamos lá. Bom, pessoal, obrigado, boa noite a todos vocês aqui de Pernambuco, galera do LEAD. Já participo do LEAD em várias unidades, né? O LEAD Futuro, que eu adoro, sou fã do LEAD Futuro. Em nome do Rafael, Laís, eu queria parabenizar o Daniel e todos vocês. Eu sou investidor, como o Daniel já falou, há 11 anos, 39 anos, 40 anos, na verdade, agora eu empreendo, faço negócio na internet, nos últimos 20 anos, desde o começo da internet, sou um dos pioneiros da internet no Brasil, mas sempre tive negócios e quando eu comecei a fazer investimento foi porque eu era empreendedor, né? Desenvolvia negócios. E eu disse, então agora eu vou mudar de lado, eu vou deixar de empreender os meus negócios e passar a empreender o negócio dos outros. Só que eu não tinha muito recurso para começar investimento, né? Então, eu comecei pequeno, comecei fazendo pequenos investimentos, porque eu investia nos meus negócios. E aí fui desenvolvendo, e a coisa aconteceu para mim numa situação um pouco inusitada, né? Em 2009, em 2008, eu fui buscar investimento para um e-commerce de ingressos que eu tinha nos Estados Unidos e recebi um não lá, porque eu apresentei um PowerPoint todo da maneira que eu achava que era importante apresentar, que é exatamente a maneira da economia tradicional, né? Eu achava que eles queriam ver mesa, cadeira, estrutura, quando que, na verdade, eu tinha que apresentar KPIs e métricas que eu nem sabia que existiam. Na verdade, eu não sabia nem o que era uma startup nessa época. Estou falando pouco tempo atrás. Então, eu fui lá apresentar faturamento, escritório, fachada, essas coisas, né? Quando que não era isso que eles queriam ouvir, eles queriam saber qual era o meu CAC, qual era, assim, métricas que eu não sabia, se eu operava o modelo Lean, né? E eu não entendia nada em inglês ainda. Meu inglês sempre foi meio Joel Santana, assim, sabe? Então, aí, a partir disso, eu disse, eu quero ser um desses caras aí. Botei isso na cabeça e comecei a estudar o assunto, comecei a estudar o que era uma startup, o que eu precisava fazer. Recebi uma mentoria de um dos caras lá, e a mentoria eu não sabia o que era ser mentor também, aprendi, ele me fez várias perguntas interessantes, do tipo assim, por que você vende ingresso? Por que você não pega teu sistema e oferece para as empresas que vendem ingresso? Então, eu digo, como? Você é para os meus concorrentes? Então, assim, aí essas perguntas foram mudando um pouco o meu rumo da minha atividade econômica e também, ao mesmo tempo, entendendo o que era ser investidor, o que era ser investidor antes, porque essa pessoa ela era um investidor também na época. Então, foi isso que aconteceu. Então, daí comecei a fazer investimento, de maneira iniciante, né? Ainda morava em Maceió nessa época, e aí ia a São Paulo de vez em quando. Então, passei mais a São Paulo, passei mais a estudar mais o assunto, aprofundar o assunto. E aí foi até que comecei a evangelizar sobre esse assunto, comecei a fazer alguns investimentos com pouco recurso e fui ampliando e fui me tornando um grande investidor anjo até que em 2014, 2015 eu também fazia algumas conferências em paralelo a isso. Em 2014 encontrei um outro investidor que fazia uma coisa que eu no Brasil, chamado Pierre. Em 2015 nós juntamos um pouco as melhores práticas dele, prática minha, como é o contrato que você usa, como é a planilha que você faz, e começamos a juntar essas atividades, aí decidimos juntar na Bossa Nova, que é a empresa que está aqui o nome dela, na Bossa Nova. Então, a Bossa Nova, ela nasceu oficialmente
Ela nasceu em 2011 para ser um family office da família dele, né? Só que ela não estava operando, então a gente aproveitou o CNPJ, a SA de investimento, era para ser um SA de patrimônio da família. Ele é da família Sherman, do barco que roda no veleiro. Então, terminou que a gente transferiu a SA para ser uma SA de investimento. E aí juntamos um pouco de dinheiro, algumas startups. A gente tinha 60 e poucas startups nessa época, ficamos com 40 e poucas, quase 50. E aí começamos a operar a Bossa Nova, 2015 para 2016. No início de 2016, uma das empresas dele, do portfólio dele, que foi integrada ao meu, foi vendida para uma empresa alemã, uma empresa brasileira foi vendida integralmente para uma empresa alemã. E aí o múltiplo foi 52 vezes o que tinha colocado, e aí entrou bastante dinheiro no caixa. E aí, daí que começou tudo, né? Como é que começou o dinheiro para começar a investir? Começou o dinheiro grande, começou dessa venda. E aí foi. Parte do dinheiro dele, parte do meu, parte... Aí começamos a vender, vendemos uma outra empresa e o negócio foi pegando o ritmo. No final de 2016, nós decidimos... Não, antes disso, a gente estudamos alguns modelos de venture capital e a gente entendeu que o melhor modelo para o Brasil seria um modelo que a gente faz hoje, que a gente chama de pré-seed, que é um estágio um estágio que ninguém trabalhava no Brasil, que é um estágio depois do investidor anjo. O investidor anjo, primeiro cheque, e logo depois tem um pré-seed. Né? Então, no Brasil só tinha cheques de seed e série A, não tinha pré-seed. E aí fomos aos Estados Unidos, fomos estudar uma empresa chamada SV Angel, e decidimos copiar, entre aspas, o modelo da SV Angel para o Brasil. A SV Angel faz muitos cheques pequenos para muitas empresas. Esse é o nosso modelo. Então, adaptamos um estudo da Kaufman Foundation aqui no Brasil, que ela fez um estudo em 10 anos, o que aconteceu com 50 venture capital investindo em 1.000 empresas. E aí, a partir desse estudo, a gente identificou que a gente precisaria de 140 milhões de reais para fazer investimento em 1.000 empresas. E aí, decidimos abrir um FIP, um fundo privado na CVM, com a registrado na CVM, Comissão de Valores Imobiliários, criar a Bossa Nova SA, criamos o FIP de 100 milhões e fomos bater na porta das grandes empresas, das famílias tradicionais, tipo como se é Cornélio Brenan, da vida, entendeu? Assim, só uma referência para vocês, o que a gente chama de family office, né? É o braço financeiro de controle, de organização do dinheiro da família, né? E aí, no terceira empresa terceira family office que a gente bateu, o grupo, na primeira eles já tinham sinalizado, não, a gente quer ser sócio de vocês. A gente, não era isso que a gente estava procurando, a gente quer aporte no nosso FIP. No terceiro foi uma proposta, assim, foi um amor à primeira vista e foi o grupo BMG de Minas, né? Um dos donos do grupo, o Ricardo, o filho do patriarca, o Ricardo, investe em jogador de futebol, investia na época, hoje não mais não. O BMG tinha nas camisas, né, dos times, e aí isso. O Ricardo, putz, é muito parecido com o que eu faço com jogador de futebol. Eu compro no começo e vendo depois de jogador. É isso mesmo. Então, assim, foi bem essa situação, assim, e aí ele já tinha uma iniciativa de inovação dentro do grupo, aí vai lá, pronto, decidimos fazer a venda de participação da Bossa Nova SA para esse grupo empresarial, além de aportar no nosso FIP. Então, de uma hora para outra, a gente tinha dinheiro para fazer as 1.000 empresas e tínhamos um sócio capitalizado, mas principalmente um sócio que nos deu infraestrutura, né? A porta-aviões e eu e o Pierre um jatinho para decolar, pousar. E aí avançou. A gente já tinha alguns grupos de investidores também e começamos. Então, assim, fazendo uma história longa, curta, hoje nós temos mais de 605 investimentos, ainda está longe dos 1.000, né? Então, mas temos já 605 investimentos, temos 44 prejuízos, que a gente chama de write-offs, né? Que são empresas que não operam mais, e temos 14 saídas, são 14 vendas que o dinheiro voltou para dentro de casa. Então, esse é um overview geral do que é a Bossa Nova hoje. Ao longo desse período todo, até o dia de hoje, a Bossa Nova, então, tem 4 anos, né? Tudo isso basicamente aconteceu em 4 anos. Nesses últimos 11 anos, muita coisa aconteceu, né? Então, eu tenho 6 livros publicados, né? Eu tenho um livro best-seller que chama esse aqui, o Smart Money, que a arte de atrair investidores no seu negócio, como captar dinheiro para a sua empresa.
eu tenho, eu fiz muitas conferências pelo Brasil, né? E no ano passado eu lançou um programa no Brasil chamado O Anjo Investidor, que é esse aqui, que é um programa na Rede TV e na Jovem Pan, que é uma espécie de sócio, né? Como se fosse um sócio, aquele programa sócio. No Brasil chamou O Anjo Investidor e ele tá, a primeira temporada está toda no YouTube, são 3 episódios e é um programa real, é reality show mesmo. Nós investimos em 8 empresas. Então, assim, é mais ou menos isso. Essa é a minha atividade, e é isso que eu faço hoje. Então, minha principal atividade é a Bossa Nova, minha principal atividade é a Bossa Nova, mas eu atuo muito como educação, como educador, então tenho a missão de ajudar as pessoas, de educar as pessoas. Então, grande parte dos investidores anjos brasileiros passaram por mim, né? Eu tenho um workshop de investimento, eu ensino esse investidor a investir, diversas conferências, palestras, sempre no objetivo de ajudar as pessoas e colaborar, assim como eu tenho feito também nas redes sociais. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu sei que está travando, mas a gente vai ter que conviver com isso. Eu já mudei do Wi-Fi para o 4G, só se eu voltar para o Wi-Fi agora, senão não vai dar certo. Eu acho que a imagem, de fato, ela tá dando uma travadinha, mas o teu som está perfeito, engraçado. O som está perfeito, mas a imagem ela trava um pouco. Mas certo. Vamos seguir, porque dá para a gente escutar e está bacana. João, trazendo um pouquinho para o tema que a gente vai discutir hoje, como você bem disse, hoje no guarda-chuva aí da Bossa, vocês têm mais de 600 empresas, né? E acredito que todas, a maioria delas, startups. E eu queria perguntar o seguinte, a gente está vivendo um momento de muita dificuldade. De que forma você está podendo ajudar, apoiar essas empresas, você como um papel de líder, durante esse momento tão difícil? De que forma você pode ajudar essas startups? Tá me escutando, João? Estou escutando bem. Bom, primeiro vamos falar das nossas startups, né? Então, quando aconteceu a pandemia, a gente estava, de certa forma, já opera no modelo de startup de ser, que é em condições de incerteza total, a gente faz muito com muito pouco. Essas startups já trabalhavam em modelo home office ou uma estrutura em escritórios coworking, uma mentalidade colaborativa. Então, assim, quando aconteceu a pandemia, essas empresas, essas pequenas empresas e até algumas startups grandes do nosso portfólio, elas, de alguma forma, foram pegas de surpresa, mas estavam, de certa forma, preparadas para isso. Porque a gente sempre orientou, tenha 3 meses de caixa no mínimo, né? Se organize porque para a pior das hipóteses. Então, todo esse controle, esse modelo, a gente já fez. Então, inicialmente, a gente separou as startups em 3 cortes, as que tinham caixa para 3 meses, as que tinham caixa para 6 meses, as que não tinham caixa, e fomos atuar em uma tropa de choque, nosso time todo, nós temos um time de mais de 25 pessoas, e aí fomos para dentro dessas empresas, online, de qualquer forma, para ajudar essas empresas a voltarem ao break-even, ao ponto de equilíbrio, né? Primeiro trabalho foi voltar ao break-even. E aí, o segundo trabalho foi ajudar essas empresas, principalmente a quem não tinha caixa, a organizar o seu caixa e a pivotar em alguns casos, porque, por exemplo, empresas de eventos deixaram de faturar. Então, o que eles tinham que fazer para voltar a ter receita, né? Ou, pelo menos, proteger um pouco da receita dos seus clientes, não dar churn, essas coisas. Então, foi isso que a gente foi fazer para dentro de casa. Agora, em termos de mentalidade, e aí um outro assunto que eu vou trazer para você, né? A gente não teve nenhum problema com isso, porque todas elas já estavam com a cabeça na nova economia, todas elas já estavam focadas no que tinham que fazer efetivamente. E, então, o resultado disso é que a gente não tem nenhuma startup que morreu pela pandemia. Né? Não temos nenhuma startup que parou de operar porque a pandemia aconteceu, porque não tinha mais faturamento. Até as que foram a 0 de faturamento estão sobrevivendo e aguardando. Agora, nós criamos um método, né? Um método simples de 5 constatações, né, que a gente implantou na cabeça deles. A primeira era que tem data para acabar, isso tem data para acabar. Então, colocamos uma data na cabeça deles, né, que foram 3 meses.
Então, está acabando agora, o terceiro mês, eu acredito, algumas de São Paulo vai ter mais um mês ainda para frente, algumas cidades mais complicadas do que as outras, mas não tem problema você adiar mais 15 dias, mais 30 dias. Mas tinha uma data para acabar. Então, desde o começo, eles trabalhavam com prazo. Quando você não tem data, você não tem prazo, você complica a sua vida, você complica a vida dos seus colaboradores, você fica meio inseguro. Então, nós criamos um modelo de colocar uma data. Essa foi a primeira constatação que a gente fez imediatamente. A segunda foi dizer para ele que ele vai tirar ensinamentos e aprendizados disso. Ele vai tirar ensinamentos e aprendizados disso, não tem dúvida. Desde que é a terceira coisa, que ele faça uma adaptação ao momento. Então, o que quer dizer isso? Cara, não adianta você chorar com o tema, não adianta você brigar com o tema, não adianta você reclamar da vida, não adianta você ficar brigando em rede social de A, B, remédio A, remédio B, política A, política B. Isso não vai te levar a nada. Você tem que focar no aprendizado, no ensinamento e focar na adaptabilidade, que é a palavra-chave, que todos eles entenderam. E aí veio a quarta constatação, que foram as oportunidades que apareceram a partir do momento que ele entendeu que tinha ensinamento aprendizado, estava adaptado e tinha data para acabar. Então, as oportunidades foram aparecendo. Vou te dar um exemplo claro de oportunidade. Uma startup nossa que fazia aplicativo de eventos, ela se transformou um aplicativo de evento em aplicativo de comunidades. Então, por exemplo, Lead Futuro é uma comunidade, como se fosse um Flock da vida, entende? Então, ela criou o aplicativo de comunidade e bombou, cara. Coca-Cola usa, não sei quem, um monte de gente usa. Então, bombou. De repente, ela faturou muito mais do que ela vinha faturando. Então, várias startups nossas fizeram uma adaptação também no seu modelo de negócio a partir do momento do seu ensinamento e aprendizado. Elas simplesmente deixaram de reclamar, passaram a oportunizar, a olhar aquilo de uma outra maneira. E entender que a quinta constatação é entender que vai ter consequências. Você vai perder colaborador, você vai perder dinheiro, você vai brigar em casa. E essas consequências, você vai pegar Covid, alguém da sua família pode pegar gravemente. Então, assim, isso não adianta a gente ficar discutindo isso. Se você está trabalhando no mundo de negócios, você precisa agir como empresário, como businessman, né? Como cara de negócio, e não como misturar as estações social com pessoal, com empresarial. Isso vai gerando um turbilhão de coisas, de emoções, que você não consegue ter um equilíbrio para poder tomar decisão. Isso foi dentro do nosso negócio. Isso foi através de manifestos, de diversas reuniões, de comunicados, de newsletter, enfim, diversas coisas. Isso todo o time trabalhou nisso. Depois, e aí, paralelo a isso, veio a minha questão de mercado, né? Eu tenho que ajudar o mercado. Então, passei a falar com diversos empresários de todos os segmentos e principalmente as indústrias começaram a me procurar para que essas startups resolvessem os problemas deles. Então, eu fiz duas coisas nesse momento. Primeiro, comecei a fazer muito match. O cara está com problema de produção. Qual a startup nossa que podia ajudar ele? Problema de delivery. Qual a startup nossa que faz delivery de restaurante? Problema de não sei o quê. Qual a startup nossa que ajuda a marketing digital? Então, comecei a fazer match para caramba de várias oportunidades, porque, de repente, essas empresas começaram a entender que essas empresas grandes e pequenas e médias começaram a entender que não dava mais, como o Silvio Meira fala muito aí no ponto digital, não dava mais para fazer gambiarra digital. Tinha que ter, efetivamente, tinha que ter mentalidade digital e mentalidade para a nova economia. Então, comecei a mostrar para os empresários o que é ter mentalidade empresarial tradicional, o que era ter mentalidade da nova economia e mentalidade empreendedora. Então, comecei a fazer um trabalho enorme disso, e com isso, a importância da inovação, que inovação é mais que tecnologia, e com isso, vários e vários empresários começaram a desenvolver novas habilidades, novas competências e entender que vale muito mais a validação do negócio, o resultado do negócio, que efetivamente o escritório aberto, né? Então, assim, por exemplo, o banco, que é nosso sócio, o Banco BMG, ele tem 1.000 colaboradores. Fez 3 pesquisas com essa mentalidade e descobriu que 500 colaboradores têm performance melhor em home office do que dentro do escritório. E esses 500 colaboradores disseram: eu prefiro continuar em home office. E eles vão deixar os caras em home office. Né? Então, a escritório vai diminuir, vão ficar para 500 pessoas. Então, é isso. Né? Então, assim, muitas empresas, a XP faz isso, então, assim, muitas empresas começaram a desenvolver atividade nesse sentido, e eu passei a apoiar, através de conferências, palestras, lives, essas coisas todas, ajudar essas pessoas. Hoje mais não, porque isso para quem já está adaptado,
é uma questão lógica de mudar essa mentalidade, né? Existe uma dor do empresário, então eu trabalho muito nessas dores, eu gosto muito de trabalhar dores pontuais. E, por outro lado, né, não menos importante, mas é o que sustenta a operação e é uma perna importante do ecossistema, que é o braço de investimento. Então, eu lido com centenas e centenas de investidores. No meu livro, por exemplo, eu abro o livro, primeiras páginas do livro, eu dou nome a 400 investidores de startups, né? Então, tenho um relacionamento com muitos deles. Então, o que eu fiz foi cuidar desses investidores, né, de conversar com eles, participar de pesquisas, trabalhar junto com eles, dar notícia positiva. 50% desses investidores deixaram de investir no mês de março. Então, imagina quanto caiu a captação e o investimento em startup no mês de março. Mas o que eu fazia? Né? Eu olhava os 50% meio cheio do copo, não olhava os 50% vazio. Então, os 50% meio cheio, nós demos publicidade a isso. E isso aconteceu que em abril foi um mês sensacional de recuperação, tanto de investimento em startup, de captação. Só no mês de abril, por exemplo, nós crescemos em volume de investimento 118% em relação a abril de 2019. Esse número é impactante. Por quê? Porque nós estamos no auge da pandemia, foi abril. Agora maio também, mas em alguns lugares foi em abril. Então, e agora em maio, o volume de investimento está crescendo absurdamente e o volume de captação de investimento também. Então, acho que essa que não sei se respondi tudo, mas acho que deu um bom overview do que a gente fez no momento. A gente está com a participação, enquanto o João não volta, a gente está com a participação. A gente vai ter a participação agora de um filiado nosso e conselheiro, Gui Peixoto, que tem uma pergunta para fazer a você, João. Acho que o Gui vai entrar aí agora. Olha aí. Fala, Gui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seu áudio está desligado. Agora sim. Show. Fala, João. Tá me ouvindo também? Tudo certo? Fala, Gui. Beleza? Maravilha. Cara, eu tenho uma pergunta que talvez, Daniel, seja uma pergunta de mais da metade, pelo menos de quem está aqui nos escutando, João, que é muito conversa de corredor, né? Na verdade, tem muitos empresários e empreendedores aqui que ficam sempre... Enfim, a gente é bom em resolver problema, né? E a gente gosta de ir atrás de problema. E o fato da gente conseguir resolver problema nos torna empreendedores. Mas, normalmente, a gente sempre quer buscar algum problema dentro de casa que seja a próxima startup do futuro, né? E a gente vai começar, né? Várias situações, né, Daniel? A gente já passou de, não, tem 2, 3, 4... Só que como é que você... E a pergunta é muito nesse sentido, porque a gente tem muitos problemas dentro de casa que a gente sabe que algum tipo de tecnologia vai resolver. A gente quer ir atrás de startup para poder ajudar a gente. Às vezes a gente não sabe como. Mas a pergunta que eu queria a tua ajuda é uma pergunta que eu tenho já faz um tempo. O Daniel também sabe. Eu sou investidor em startup, tenho uma startup também que nasceu dentro do meu negócio. Mas como é que o empresário tradicional, que tem essas ideias dentro de casa, que vive com diversos problemas, como é que ele consegue explorar bem o negócio dele, extrair alguma ideia que ele entenda que tem um potencial caminho para virar uma startup, porque vários da audiência que está aqui já viveu algo por isso, talvez alguém aqui dentro já teve alguma ideia de startup, já só de te ouvir, mas como é que ele vai organizar a agenda dele como empresário, como empreendedor, que tem que tocar o negócio dele do dia a dia, mas também poder se aproximar desse mundo de startup, pegar um pedacinho desse aprendizado, ir para esse mundo e investir. Eu queria muito te ouvir dentro dessa pergunta, porque eu acho que isso é um problema comum a muitos empresários. Bom, Gui, acho que a tua pergunta já veio com uma resposta embarcada, mas eu vou te dizer o seguinte, eu vou responder fazendo uma analogia, né? Analogia simples. Eu sou um cara de linguagem simples, quem leu meus livros sabe que eu falo de maneira simples, escrevo de maneira simples e explico de maneira simples. Então, imagina o dono de uma padaria. Tá? Vamos falar padaria porque ela está aberta, né? Se for falar qualquer outro segmento, podia estar fechado. Vamos falar padaria que está aberta. O que acontece com a padaria? O seu Joaquim, tradicional, economia tradicional, sempre fez pão, acorda cedo, vai lá, a fornada do pão, bota o pão para vender, os clientes chegam de manhã cedo, compram o pão, vão embora. A vida toda.
Isso foi seu avô, seu tataravô, isso vem de gerações, certo? Aí chega você, o Gui, o filho do seu Joaquim. Putz, não é possível que isso aqui precisa mudar, isso aqui não sei o quê. Aí começa a mudar vitrine, começa a mudar as coisas, e o seu Joaquim fica puto, não mexe nisso, menino, não sei o quê. É um problema interno de gerações, isso é normal. Até aí que eu falei, não é nenhuma novidade para ninguém que está aqui, beleza? Bacana. Aí você me pergunta, como é que faz para inserir a inovação e as startups num processo como esse? Dentro da padaria, o Gui disse o seguinte: pai, eu tenho vários amigos meus que não querem vir aqui na padaria. Eles querem que eu leve o pão em casa. Então, pai, e outra coisa, tem cara que não quer todo dia estar pagando o pão na porta da casa dele. Ele quer que deixe lá o pão e debite no cartão dele, pai. Ah, mas que não... Aí deixa eu fazer uma coisa. Aí o Gui foi e fez um site virtual, um site de assinatura de pão, onde o cliente entra lá, os amigos dele entram lá, faz assinatura, pagam 30 dias de pão e todo dia o Gui manda um delivery, um motoboy entregar aquele pão doce que só a padaria de São Joaquim faz. O que aconteceu? Essa história se espalhou e muita gente passou a assinar na padaria online assinatura de pão. O que aconteceu é que o seu Joaquim já não tinha mais produção para entregar, porque todo o pão dele já estava indo canalizado para o online. Terminou que o Gui, filho do seu Joaquim, disse: pai, então peraí, eu vou colocar outras padarias para atender a demanda da minha assinatura. E terminou que o negócio do Gui ficou muito maior do que a padaria, porque ela não depende mais da fornada da padaria do seu Joaquim. Ficou um negócio que eu chamo que é escalável, que quando você cresce faturamento, sem crescer, isso tem infraestrutura proporcional. E é nessa hora que você vai mostrar para o Joaquim que ele tem aluguel, luz, telefone, gente pra cacete, trabalho desgraçado, um monte de coisa, quando que o Gui tem um site que roda, que escalável, que a coisa funciona sozinho. É nessa hora que o seu Joaquim vai dizer: pô, peraí. O que eu estou fazendo? Como é que é isso? Esse negócio vale mais que o meu negócio? É. E você plugou todas as padarias da cidade? É. Então, assim, não tem como hoje, e aí hoje está mais fácil explicar para o empresário tradicional, não tem como ele não entender isso. Porque é a única forma de sobrevivência daqui para frente, vai ser entender que uma startup não é modinha. Uma solução digital não é modinha, um site não é modinha. É simplesmente você usa uma, ou você se relaciona com uma, usa uma, né? Ou você compra uma, investe em uma, ou você cria uma internamente. Diferente. Então, qualquer empresário que está assistindo, ele vai ter que ou criar uma dentro de casa, ou ele vai se relacionar e contratar serviço de uma, ou ele vai investir em uma. Não tem outra alternativa aqui. Não tem outra alternativa. Legal. Então, como fazer isso é mostrar na prática como as coisas estão funcionando. Então, a quantidade de empresários que me ligam, você não acredita a quantidade de empresários. Eu ligo mesmo de São Paulo, do Estrela Clube de São Paulo. Os caras me dizem: João, peraí, mas como é que eu faço? Não sei o quê. Então, é assim, ó, você faz assim. Peraí, aí eu pergunto: qual é o teu problema? Aquilo que você falou, qual é o teu problema? Eu estou com um problema porque eu preciso aumentar minhas vendas, porque eu preciso fazer com que o meu vendedor que está em casa, ele tem uma ferramenta de trabalho. Eu digo, tem uma startup chamada No Alvo, que você pega, transforma o seu vendedor, ao invés de ser um vendedor de loja ou porta a porta, ele vai ser clica-clica. Está tudo no aplicativo dele, você entrega seu estoque assim. Não vou te ensinar nada, o cara vai te ensinar. Eu boto o cara em contato com ele, com a equipe dele, o cara bota no ar. E bota no ar sim. Porque uma startup tem essa questão da integração, do onboard, de uma maneira muito rápida. Então, é esse o processo que as empresas, se querem sobreviver, elas vão ter que se integrar a esse novo mundo. Até o seu Joaquim da padaria vai ter que se submeter a isso, cara. Porque não tem jeito, não vai ser atropelado. João, só dentro dessa tua ponderação, Daniel, só uma consideração rápida, só para ver se ficou claro. Na tua experiência, o que vem dando certo? Não sei se existe um método ou uma estatística para isso. Dá mais certo ou tem mais chance de dar certo quando você desenvolve dentro de casa ou quando você busca parcerias fora de casa? Assim, talvez seja uma das grandes dúvidas. Porque eu já vi várias situações assim. O que eu faço? Eu monto um time dentro de casa, um contrato de desenvolvedor, ou então eu vou atrás, busco alguém em parceria, alguma coisa assim. Eu queria entender um pouco esses exemplos. É fácil explicar. Quando você sai
muitas vezes, eu conheço muito empreendedor, o jovem sai da universidade, sai da academia, ou que fez uma pós-graduação, enfim, essas coisas todas, ele está com aquela cabeça de método, de criar um método, de contratar um cara para isso, um cara para aquilo, um cara para aquilo outro. Ele bota isso dentro de casa, ele contrata um time, ele gasta um recurso danado. Muitas vezes um dá certo, o outro não dá, o time não se entrosa, ele não contrata um bom CT, um diretor técnico. Enfim, tem muitas variáveis para você desenvolver dentro de casa uma operação. Porque lembra da maneira antiga de se fazer software? Era um time de desenvolvimento interno nas empresas. Né? E o cara fazia uma fábrica de software dentro da empresa, ou então contratava uma software house. Isso não existe mais, cara. Isso tem a tendência de se acabar. Existe uma equipe de integração desse software baseado na parceria que é feita externa. Então, existem as APIs de integração. Então, você tem que construir as suas APIs para o cara não entrar no teu software, não entrar na tua mãe, na base. Mas você tem que integrar. Então, se eu puder te dar um conselho, faça relacionamento com startups externas. Invista nessas startups. Legal. Não queira criar tudo dentro de casa. Não queira. Se você for fazer dentro de casa, faça um spin-off. Transforme isso num negócio à parte do seu negócio principal. Aí você perguntou no começo, mas como é que eu vou me dedicar? Você vai se dedicar àquilo que estiver te dando dinheiro, àquilo que for escalável. Aquilo que vai ser o futuro da tua operação para os próximos 5, 10 anos. Você vai escolher na hora que isso estiver dando resultado. Porque startup, ela não é para gerar dividendos no primeiro momento, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ela é para crescer exponencialmente e é escalável. E ela tem que aumentar o valor de mercado dela. Então, isso é muita confusão. As pessoas confundem startup com empresa. Empresa paga dividendo, empresa paga tudo, dá lucro para os... Empresa não tem investidor, ela tem sócio. O cara entra no contrato social. Nós não entramos no contrato social da nossa 605 startup. A gente tem uma percentual pequena, média 7%. A gente quer que ela cresça. A gente quer que ela faça nova jornada. Acho que essa é a explicação. Não, bem legal. Só o último ponto que eu gostei demais, João, da tua explicação, que assim, às vezes a agenda se torna um problema quando o empreendedor ele não encontra um problema e combina com uma startup que o ajude aonde ele já vem gastando seu tempo e onde tem potencial de ganhar dinheiro. Eu já vi diversos empreendedores, Daniel, que eu acho que é um comentário interessante, que o cara está, por exemplo, no mercado de logística, eu estou no mercado de logística. Então, eu deveria gastar minha energia, em teoria, em buscar startups que ajudem no meu problema, porque eu combino a evolução e a inovação do meu negócio junto com uma startup, não vou ter um choque tão grande de agenda, porque o que tiver de solução que a startup vinha resolver está dentro de casa, está dentro do meu negócio, e lá na frente eu posso vir a fazer um spin-off. Dificilmente, quando o cara está no mercado de logística e quer para um outro mercado completamente diferente. Eu acho que foi um grande aprendizado aqui, João. Esse teu aprendizado serve para quem quer investir também. Não adianta você investir, se você for investir em negócio que você não conhece, segue um líder. Não adianta você entrar no mercado que você não entende nada, você não vai ajudar o empreendedor, você não vai conseguir fazer o smart do money, que é o smart money, né? Então você não vai conseguir fazer o smart do money, você não vai entender do business. Se você está no mercado de logística, cara, tem muitas startups de logística. Na Bossa mesmo deve ter umas 10 de vários tipos de logística, last mile, sei lá, enfim, um monte de operação de logística. Perfeito. Legal, João. Daniel, rapaz, não, já tive uma aula aqui, já vou entrar depois nessas 10 aí, para depois ver. Vou candidatar a minha depois lá também, para ver se o João se interessa. É assim, bicho, vamos empreender. Valeu, Daniel, acho que tá bem legal. Muito obrigado aí pela tua participação. A gente tem uma participação já do próximo filiado, queria que a minha equipe colocasse aí, que é Felipe Rebelato. João, antes que Felipe entre aí, deixa eu te perguntar uma coisa, falando em startup e trazendo um pouquinho para esse momento. A gente está vivendo um momento de, vamos dizer assim, contenção, apertando a torneira, enxugando o custo. Essas startups, que elas... Não vou falar... Oi, fala, Rebelato, Filipão, meu amigo, tudo bom? Fala, Dani. João, tudo bom? Só vou concluir minha pergunta para você fazer a sua. Essas startups, João, a gente vê, por exemplo, lá no Vale do Silício, o quanto de dinheiro é investido. Não vou dizer que ele é gasto de forma errada, mas a gente sabe que não tem retorno. Essas startups que demoram a dar retorno e dão prejuízo, vamos dizer assim, ela queima a caixa, elas vão perder espaço nesse momento? O Brasil é uma cultura diferente. A gente não tem muitas startups aqui no Brasil que ficam só queimando caixa, são poucos casos, né? Eu não acredito nesse modelo que queimar caixa sem fim, dinheiro infinito de investidor.
né? Eu acredito que, claro, tem as startups, por natureza, elas queimam caixa porque precisam crescer. Mas isso tem início, meio e fim. Isso faz parte do setup inicial daquilo que foi combinado. Então, se isso foi combinado, está tudo certo. Mas se isso não foi combinado, está errado, né? O Brasil não tem algum... A gente não costuma, por exemplo, investir... Eu não investiria no WhatsApp, por exemplo, só para você entender, porque não tem modelo de monetização. A gente não investe em negócio que não tem modelo de monetização. Na Bolsa, por exemplo, eu não invisto em hardware, não invisto em e-commerce, invisto em soluções para e-commerce. Por quê? Porque é capital intensivo, entendeu? Então, a gente aprendeu a ver o que dá certo, o que não dá certo, e daí extrai a nossa assertividade de acertar mais do que errar. Então, no Brasil, a gente, já na partida, e nessa fase que eu invisto, uma fase muito inicial, quando a startup está no 1 ano e meio, 2 anos de vida, né, ela já tem produto, já está faturando mesmo que pouco, isso fica muito claro. Se o cara está pensando só em captar dinheiro e não gerar caixa, ou não gerar caixa suficiente para brequivar, ele não vai receber nosso investimento, porque a gente vai cortar ele no começo. Eu procure outro, não é nosso, não é nossa business. E aconselho a você que está nos ouvindo, primeiro, se você for um empreendedor, tenha claro o seu rumo, o seu plano, quanto você precisa e aonde você vai alocar esse recurso. Tenha isso muito claro na sua cabeça, né? E também, se você for investidor, cuidado com startups que não têm um modelo de monetização muito definido. Filipão, a palavra é sua. Eu estou em casa com você, vou lhe chamar de Maguinho, que você é meu amigo. Você está sem áudio. Deixa eu tentar. Tá funcionando agora? Perfeito. Tô ouvindo, João. Bom falar contigo de novo. Rapaz, difícil falar depois de você e do Gui, viu? Duas feras aí. Mano. É isso. Bom, vou soltar aqui minha pergunta. Acho que eu vou soltar logo duas, né? João, é interessante a gente poder até depois falar da nossa parceria aí, nossa sociedade, depois da live. Mas eu vou puxar aqui a pergunta. João, como é que você vê hoje no cenário atual que a gente está do mercado de capital, investimento em mercado de capital e investimento em startups, baseado aí na sua experiência e puxando um gancho aí em relação às startups, você acha que as startups ela vai começar algum movimento de fusão para buscar sinergia de custos, buscar sinergia de receita para melhorar os resultados de acordo com o ambiente que a gente está vivendo? Fala, Felipe. Beleza? Família Rebelato aí. Um abraço para o seu pai, que falei com ele hoje. Bem, vamos lá. Duas perguntas muito importantes e pertinentes. E, João, o Carlos está aqui assistindo a gente, tá? Ah, tá? Então, beleza. Maravilha. Então, vamos lá. Eu não consigo ver quem está participando, então eu tenho que clicar em algum botão. Mas, fica tranquilo. De ser tecnológico, eu sou um cara das antigas. Eu sou da geração FY. Sabe qual é FY? Forever Young. Então, bora lá. Primeiro, sobre investimento. O investimento em startup, ele é uma jornada longa, de 10 anos. São 10 anos até 10 anos para alguma coisa acontecer. Então, essa lógica os fundamentos de startup, para você pensar em investir em startup, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai investir no longo prazo. A outra coisa que você tem que entender é que ele é similar a uma renda variável. Por quê? Nesses 10 anos, o que acontece quando chega nos 10 anos? Por exemplo, 9 anos, 8 anos. Muitas vezes faz IPO, oferta pública de ações. E aí, parte dessa empresa é pública e aí se vende as açõezinhas dela lá na frente. Então, hoje, as campeões do mercado de ações são empresas de base tecnológica. A Nasdaq está aí para falar isso. Então, o que você tira disso? Por que não? Se eu sei que essa empresa tem um período de 10 anos e em algum momento ela pode fazer IPO, por que eu não investir nela aqui no começo? Por que eu vou esperar ela crescer o valuation? Porque o Zoom mesmo, essa plataforma que a gente está aqui, o Zoom, o primeiro cheque do Zoom foi de 500 mil com valuation de 3 milhões. Você sabe quanto o Zoom em 8 anos, nessa jornada, 8 anos depois, ele já valia 45 bilhões de dólares. E o cara que botou o primeiro cheque, Felipe, de 500 mil, o que aconteceu com esse cara? Multiplicou em quantas vezes o patrimônio dele no valor de 3 milhões para 45 bi. O Uber aconteceu isso. Eu fui convidado para investir 25 mil dólares no Uber, eu não investi. Lá atrás, 2010,
Eu recebi o mesmo e-mail que o Jason Calacanis recebeu, botou $25 mil e saiu com $124 milhões. Ok? E os $25 mil dele saiu com $124 milhões, o Jason Calacanis. E eu saí com nada, porque não acreditei. Como é que a porcaria do negócio ia substituir táxi? Uns carros pretos lá na cidade de São Francisco, 10 carros pretos. Eu não entrei, entendeu? Então, assim, eu perdi a oportunidade, assim como perdi de várias oportunidades. Porque $25 mil eu tinha na época. Então, por que não investir agora e deixar para investir só depois, quando esse negócio vai ser gigante? Ah, João, mas essas empresas, ela pode não acontecer nada com ela. Verdade, é risco. Mas não é aposta, não é jogo. Você tem que ter uma tese, você tem que ter um critério de investimento para tentar ser assertivo. Quando eu falo que a gente só perdeu 44%, se você fizer a conta para 6,5%, dá menos de 7%. É muito pouco. Por isso a gente investe em muitas, para ter um portfólio. Então, o que eu digo para as pessoas que querem investir é: tem um portfólio, tem uma carteira no mínimo de 10. Porque se você for ruim, você vai perder 5. Se você for bom, você vai perder 2. E você vai ter 8 para produzir para você e para remunerar o teu capital. E vai multiplicar o teu dinheiro investido. Então, ao longo desse período, tem várias rodadas. E uma delas você sai. Quando você sai, você recupera seu capital investido. Então, essa é a resposta para a oportunidade. Então, isso é melhor do que a volatilidade da Bolsa, com todo respeito. Renda fixa, não tem como comparar, irmão. Não tem como comparar renda fixa. Renda fixa vai ser juro negativo, então não existe. Não existe comparação de startup com renda fixa, porque, primeiro, a gente não tem liquidez. Renda fixa tem liquidez, agora não paga juros mais. Mas tem liquidez. Se a gente não tem liquidez, se o cara quiser se desfazer da cota dele, vai ter que vender para um terceiro, porque a startup não devolve o dinheiro dele. Porque a startup investiu para crescer. Então, ela aumenta o valor de mercado dela, entendeu, Felipe? Quanto maior ela for de valor de mercado, mais valuation ela vai ter, e aí maior vai ser o seu múltiplo do seu capital investido. Se você botou 100 mil, o valuation dela era 1 milhão. Para ser prático, o valuation R$1 milhão da empresa, você botou 100 mil, você tem 10% da empresa. Daqui a 2 anos, essa empresa vale R$10 milhões. Quanto multiplicou o teu 100 mil? Quantas vezes, Felipe? Responde aí para mim. 100 vezes. Então, os seus 100 mil vale 1 milhão. Os seus 100... O que é que paga 10 vezes o seu capital em 2 anos? Me diga. Eu tenho casos na Bossa Nova, eu contei no começo aqui da conversa, a gente multiplicou por 52 vezes $100 mil, seus 5 milhões e 200 na ponta. Então, essa é a realidade do que acontece. Agora, tem gente que perde tudo? Tem. Então, assim, isso não é gambling, não é jogo, não é aposta. Existe uma lógica, existe um fundamento, existe todo um processo nessa situação. Essa foi a primeira resposta para a primeira pergunta. A segunda eu não me lembro. A segunda é que se você acha que Muito bom aí a sua resposta, obrigado por esclarecer, vamos junto nessa aí. A segunda é saber se você acha que no mercado de startups, as startups vão se movimentar para fazer fusão, buscando sinergia de custo, sinergia de receita. Beleza, olha, o que eu estou vendo é que muitas dessas nossas startups, por exemplo, tinham 10 posições no coworking, elas vão ficar com uma posição no coworking e o resto no home office. Uma startup parceirizando com outra. Então, a gente vai ver no segundo semestre muitas fusões entre startups e muitas aquisições de grandes empresas para as startups. Muitas aquisições. Eu estou vendo várias movimentações de empresas grandes, Ambev, Nestlé, várias grandes empresas aqui adquirindo startups, fazendo aquisição integral de startups, para que essas startups prestem serviço só para elas, ou então continue externa, mas elas continuem donas, porque elas querem ter aquela sensação de ser sócia, ser dona, entendeu? Então, eu estou vendo isso muito acontecer, e a fusão vai ampliar esse processo. Quem criar uma boutique de M&A para startup, eu conheço algumas já que já estão se especializando nisso, vai se dar muito bem. O próprio grupo Via Varejo também adquiriu uma startup agora, eu acho que foi na parte logística. Via Varejo, o grupo Multiplan de shopping, todas as grandes empresas investindo. Como eu disse no começo, ou você investe em uma, ou você se relaciona com uma, ou você cria uma. Não tem outra forma. Não tem mais negócio, essa startup é besteirinha. Não é besteirinha, não é modinha, gente. Não é menino da garagem. Quem me acompanha no Instagram viu. Hoje eu mostrei que a idade média de empreendedor é de 40 anos. Perfeito. Não é mais moleque de 30, de 25, saindo da faculdade, não. 40 anos, cara. Então, Revelato, meu amigo.
Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Velho. Dani. Valeu. Valeu mesmo. Valeu, João. Rebelar, e só para você saber, Daniel, a empresa do Rebelato está montando um fundo, um grupo de investidores na região, né? Estão montando um grupo de investidores para investir juntos, criar uma tese para investir juntos em startups. Então, eles juntaram vários investidores, então agora, junto com a Bossa Nova, a gente vai co-investir, né? A gente vai investir juntos na tese, Que um ótimo. pouco da Bossa Nova com a tese deles. Então, parabéns aí pela decisão. Vai ser uma boa parceria para a gente aí no Nordeste, e a gente vai investir bastante. Que precisamos ajudar essas startups da região. Aproveitando, Magui, eu queria deixar um abraço aqui, que eu sei que Carlos está assistindo a gente. Carlos Rebelato, que é nosso filiado também do Lead Pernambuco. Um grande abraço para ele. Ele perguntou se dava para aparecer a câmera aqui, mas queria deixar um abraço muito especial para Carlos Rebelato. É uma referência aqui no nosso estado. Magui, um abraço. Dá continuidade aí, Dani. Vai lá, abraço. Obrigado, João. Vamos se falando. Eu queria convidar agora Douglas Ferro, que é um filiado nosso, inclusive um filiado recente nosso aqui. Ele tem uma startup muito bacana, João, e ele vai falar um pouquinho. Ele tem uma pergunta para fazer. Douglas, meu querido, seja muito bem-vindo. Conversa um pouco com a gente. Opa. Prazer, Daniel. Prazer, João. Boa noite a todos que estão assistindo aqui, pelos filiados. João, a minha pergunta vai um pouco no gancho do que o Felipe falou em relação ao investimento. E você até citou da Selic. Muito provavelmente até o final do ano a Selic vai cair mais ainda. E desde o ano passado, naturalmente, a gente tem visto muitos CPFs novos na Bolsa, muitos investidores pesados, inclusive, fazendo uma diversidade maior no seu portfólio de investimentos. Você acha que, por conta dessa crise, que teoricamente a gente poderia ver mais investimentos em startups, por conta dessa crise, talvez tenha menos investimento em startups, porque os investidores vão ficar um pouco receosos de colocar o seu capital no maior risco? Isso eu estou falando do investidor brasileiro. E para completar, do investidor internacional, estrangeiro, por conta dessa desvalorização do real frente ao dólar, você acha que vai ter uma fuga aí dos fundos de investimentos estrangeiros? Pelo contrário, começar de trás para frente. Obrigado, Douglas. Nunca vi tanto fundo internacional de venture capital, que é o que a gente faz, venture capital, capital de risco, procurando startups brasileiras. Nunca vi tanta startup brasileira se preparando para fazer flip, incorporação nos Estados Unidos, né? Nunca vi isso. Assim, tá demais, porque nós temos empreendedores de classe mundial. Nós temos negócios de classe mundial. Tem startups nossas que não deixam a desejar nenhum país do mundo. A gente tem base nos Estados Unidos e tem base na Europa, em Portugal. Então, assim, eu sei o que eu estou falando. Nós temos 180 startups americanas no nosso portfólio. 180. A gente investe com Sequoia Capital. Com todos esses fundos, a gente co-investe com eles. Então, assim, as nossas startups, cara, são de classe... Joga um campeonato principal. Não joga mais Série B, Série C. Tá? Então, a gente não é mais o escanteado. Nós temos, cara, 13 unicórnios no Brasil. Proporcionalmente, é incrível isso. Para uma maturidade pequena, 10 anos praticamente, agindo em relação a startups, né? Então, pelo contrário, o dinheiro está entrando, não está saindo. Está saindo dinheiro de bolsa. Qualquer palavra verborrágica complicada lá de Brasília, os investidores americanos ficam com medo e vão embora. Qualquer problema em relação aos seus contratos, de cumprimento de contrato, vão embora. Assim, não é diferente, a startup é diferente. Porque o cara investe direto na startup. Ou então em um fundo, co-investe com um fundo brasileiro. Certo? Então, para te dizer assim, o dinheiro americano não vai fugir, pelo contrário, vai entrar, até porque está barato pra caramba. E já era barato. O valuation de uma startup, que aqui é 1 milhão, lá nos Estados Unidos é $1 milhão. Então, se aqui é R$1 milhão, custa $250 mil para ele, pô. É muito barato, entendeu? É muito até menos. Então, assim, não vai sair. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta cada vez mais, pelo contrário, cada vez mais novos empresários vão investir em startup porque eles não vão ter saída. Não vão ter saída. Eu conheço empresário que assim, eu não estou conseguindo contratar. A gente tem uma vacância de profissionais de tecnologia. Pergunta para empresas quantas vagas de tecnologia elas têm. É muita vaga. E esses caras estão onde? Estão nas suas startups, no seu negócio, sendo protagonista, entendeu? Então,
Cara, cada vez mais vai ter empresários investindo nisso. Os empresários estão abrindo a cabeça. Eu estou te falando isso porque a gente estava fazendo um fundo de agropecuário no Mato Grosso. Aí eu fiz uma reunião essa semana com os donos das fazendas, né? Aí eu fiz uma brincadeira. Dá para você chamar a sua segunda geração para essa reunião? Aí os caras chamaram a segunda geração. Aí só via, assim, na câmera, o filho falando com o pai. Aquilo que eu te falei. Não sei, essas coisas. Então, assim, esses caras... Aí eu falo para ele, não, você começa com 200 mil. Aí, 200 mil? Eles são acostumados com um cheque de 2 milhões, de 20 milhões, né? Não, começa para aprender, vai devagar. Então, assim, a quantidade de dinheiro que existe no Brasil, que está na Bolsa de Valores, você viu o recorde na Bolsa de Valores, de novos investidores na Bolsa de Valores? Você prestou atenção nisso? Quantos novos investidores tem? Uma enormidade, multiplicou o número de investidores, multiplicou o número de dinheiro, porque os caras todos saem da Selic, todos saem da renda fixa indo para variável. E parte dessa renda variável está canalizando para as startups, justamente pelo que eu acabei de falar para você. E o que eu estou falando não é suposição, não é promessa ou não é tendência. É o que eu estou ouvindo, é o que eu estou vendo. É o que está acontecendo com a gente na Bossa Nova. Né? A quantidade de empresários que nos procuram para investir com a gente, se a gente tivesse aberto para receber esse dinheiro, que a gente não está, né? A gente é privado, a gente não está aberto para receber esse dinheiro. A gente faz grupos de investidores como esse aí do Rebelato, né? Em alguns locais e alguns segmentos. Então, a gente não está aberto, na Bossa não está aberto para receber capital. Se tivesse aberto para o capital da Bossa, meu irmão, estava voando. Porque com 600 investimentos dentro do portfólio, nós temos de tudo lá dentro, né? Acho que não sei se respondi, mas é isso, Douglas. Perdeu a oportunidade de falar da sua startup, né, cara? Respondeu, perfeito. A empresa do Douglas, obrigado, João. É a Zero Pay Seguros. A Zero Pay Seguros é uma startup muito bacana. Aproveita aí, Douglas. Olha, Daniel, eu vou te falar uma coisa. Eu sofro de FOMO. Eu sofro de FOMO. Significa... Tá ouvindo? Tá um delay, né? Eu vou tentar voltar pro Wi-Fi. Tá bom. Enquanto isso, você vai substituindo aí. Enquanto isso, eu vou deixar Douglas aqui falando um pouquinho. O que é a Zero Pay, Douglas? Fala um pouquinho. Enquanto o João bacana. volta. A Zero Pay é uma... Maravilha. A Zero Pay é uma plataforma de seguros, a primeira no Brasil que possibilita cashback para o usuário. Que é isso? Parte da nossa comissão a gente devolve para o usuário. Então, ele compra um seguro com a gente, seja seguro alto, enfim, qualquer tipo de seguro, seguro de vida, plano de saúde, e a gente devolve parte dessa comissão. Só que o nosso foco sempre foi o B2C. E a gente sabe que B2C queima muito caixa, tem todo aquele problema do modelo de negócio. E aí, ano passado, a gente foi adquirido um percentual pelo grupo Feira Educacional, de Janguier Diniz, que eu acho que o João conhece, até lá pelo Instituto Êxito, em São Paulo. E aí a gente fez uma pivotagem e esse ano a gente focou basicamente 90% no B2B, o que aumentou o nosso faturamento assim, mais de 500%. A gente está indo na contramão da crise, a gente está crescendo, graças a Deus, e é muito esforço. E a gente está criando uma outra plataforma para atender os 200 mil alunos do Grupo C e também os 12 mil colaboradores. Ou seja, é o sonho de toda startup. A gente tem uma empresa gigante, um investidor enorme, que possibilita a gente testar e validar as nossas hipóteses. E tem dado muito certo. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Normal. Melhorou, por sinal. Janguier é nosso sócio no fundo de educação. A gente tem vários grandes grupos empresariais e o Ser Educacional é um deles. A gente investe em startups de educação. E aí amanhã mesmo já vou reclamar para eles. Você está escondendo o jogo, cacete? Acabou que tem um negócio lá de B2B para apresentar e você não quer trazer para cá? Vou puxar a orelha dele. Vai. Como é que é o nome mesmo? ZigPay? Como é que é? Zero Pay. Zero Pay Seguros. Vou WhatsApp agora para ele. Tem uma foto sua aqui. Mas, velho, você está escondendo o jogo aí. Vou mandar uma foto sua aqui. Olha aí. Douglas. É o seguinte. Desculpa. A gente sofre de FOMO. O que é o FOMO? Chama Fear of Missing Out. Que significa medo de perder uma oportunidade. Então, quando tem um empreendedor na sua frente, falando de um negócio, e você não investe, você perde a oportunidade, entendeu? Então, é só por isso. Obrigado, Douglas. Boa sorte para você e parabéns pelo resultado. Obrigado, João. Douglas, um abraço, meu querido. Queria chamar Pedro Silveira. E antes que Pedro entre, na verdade ele está entrando aí. João, me tira uma dúvida. Na hora de vocês buscam investimento no startup, a personalidade do líder da empresa, do empreendedor,
até onde ele é levado em consideração? É só o business do cara? É um negócio imperdível? Ou quem é que está na frente do negócio também vocês levam em conta? Pedrinho, seja muito bem-vindo. Valeu, Daniel. Fala, Pedro. Vou responder primeiro lá. Pode responder. Ok. Tá. No estágio que a gente investe, assim, existem vários estágios de investimento. Começa lá na incubadora, aceleradora, o próprio bolso, a incubadora, aceleradora, investimento anjo, pré-seed, que é o estágio da Bossa Nova, seed, série A, B, C, D, até o IPO. Então, nessa trilha, nessa jornada de 10 anos, muita coisa acontece. E acontece, inclusive, na análise de investimento. A análise de investimento no nosso estágio, para trás, anjo, aceleradora, né, é muito de quem é o empreendedor e o que ele faz e qual o problema que ele resolve. A competência do cara, quem é a pessoa, se ele vai entregar ou não aquilo. O business é importante, mas o cara que está por trás da startup, ou o time que está por trás da startup, é muito mais importante nesse estágio do que no estágio para frente. No estágio série A, por exemplo, é o PMF, é o business, a qual o time faz parte. Entendeu? Mas no estágio que a gente está, primeiro é quem é o empreendedor. E aí vem uma lição para empreendedores, que é o seguinte: tem empreendedor que diz assim, João, eu sou formado em Stanford, passei não sei quantos anos, não sei aonde, aí eu olho para ele, ele fala sobre carteirada, credencial, que não sei o que, conhece não sei o que, olhando. Sim, e o que muda para mim o que você está falando? Nada, isso é bom para você, não para mim. Eu quero saber qual é o problema que você resolve, qual é o teu track record. E track record é qual é o teu aprendizado, quantas vezes você já quebrou, se você já tentou subir uma montanha de 90 graus, quantas milhas você já andou, você já ralou, porque o cara que já errou, ele não vai querer errar de novo, velho. Então, assim, é muito da forma e do músculo do cara para entregar aquele resultado, entende? Muitas vezes a academia é academia. A academia é importante, o cara tem que fazer. Mas, velho, isso não pode ser carteirada para dizer que a sua startup vai ser melhor porque você estudou na melhor escola do que o Zezinho que saiu da favela. Eu já vi negócio de Zezinho da favela que explodiu. Né? Então, acho que é essa a resposta aí para a tua pergunta, Daniel. Pedro, faz aí a tua pergunta. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Valeu, boa noite, Daniel. Boa noite, João. Obrigado aí por abrir o Pedro. microfone, pela oportunidade de conversar com o João. Meu nome é Pedro Silveira, eu sou advogado, tá? Sou presidente da Comissão de Direito das Startups aqui da OAB Pernambuco. Inclusive, João, a gente vai conversar segunda-feira. Já te agradeço aí por ter aceitado o nosso convite de conversar com os membros da nossa comissão. Também sou organizador do Recife Legal Hackers, que é um grupo que trata de direito e tecnologia. Então, acho que tem tudo a ver aí com o que você faz. E eu tenho duas perguntas, se o Daniel me permitir, muito breves. A primeira é a seguinte. Se for breve, João, beleza. A gente tá aí um monte de perguntas ainda aqui. Tá. Você comentou, João, no começo aí da apresentação, que no começo da sua jornada você foi aos Estados Unidos e bateu com o cara na porta porque apresentou estruturas e os caras queriam métricas, né? Então, a primeira pergunta seria, hoje em dia, o que é que João ou a Bossa no Brasil, pós-pandemia, vai olhar a título de métricas com prioridade numa startup antes de fazer um investimento? E a segunda seria como é que você vê o mercado de law techs aí, para ficar na minha área, as startups focadas para o mercado jurídico, é negócio bom, não é? Como é que você enxerga isso aí? Bacana, Pedro. Inclusive o Célio Bossa Nova Investimentos, você pode procurar ele aqui na relação dos participantes. O Célio, ele está aí, ele vai me ajudar, estou falando dele, viu? Que o Célio vai me ajudar com você, Pedro, na segunda-feira, a tua demanda, o Célio que está aqui. Aliás, o Célio é RI, quem quiser pode chamar o Célio aí, bater papo com ele. O Célio sabe tudo de investimento também, trabalha direto comigo. Então, se quiser bater papo com o Célio, só cutucar ele aí e no chat, no bate-papo, não sei se pode, mas enfim, tá aí para vocês trocarem, o Célio está à disposição. Bem, a pergunta de o que a gente olha, né, pandemia, pós-pandemia e tal, qual é a métrica, ela eu preciso te dizer o seguinte, nós não investimos em nada que seja uma oportunidade do momento. Mas eu estou resolvendo o problema do Covid, não sei o quê. Velho, a gente investe para 10 anos. Eu preciso olhar o horizonte de 5 anos. Então, esse negócio que hoje funciona, amanhã pode não funcionar, daqui a 2 anos pode não funcionar. Então, não faz sentido para a gente investir num negócio só porque vai resolver um problema atual, porque eu não sou empresário. Eu não compro e vendo. Não é imediatismo.
Não é uma, entendeu? Assim, não é porque isso não é trade, comprar, vender, vou ganhar um lucro aqui, não existe isso pra gente. A gente investe para valuation, para crescer o valuation do negócio. Então, essa é uma lógica de investimento, isso faz parte do nosso fundamento. Então, a primeira coisa, a gente não está mudando as nossas métricas, não está mudando o nosso jeito de fazer investimento. O que a gente olha basicamente, hoje é MRR, ARR, né, quando é SaaS, a gente olha muito CAC, a gente olha churn, olha lifetime value. Então, esses 6 aí são as principais métricas de análise que a gente olha. E lá, claro, aí tem antes de ter o empreendedor, o business, riscos associados, se o Google amanhã vai fazer uma ferramenta gratuita que vai destruir você. Então, tudo isso a gente olha, analisa a sinergia com o nosso portfólio e se tem algum concorrente. Então, primeira pergunta respondida. A segunda pergunta foi em relação As Lowtechs. As Lowtechs, né? A primeira pergunta foi a Lowtechs. A Lowtechs, a gente inclusive tem dentro da Bossa Nova um grupo de investidores que são escritórios jurídicos, advogados, que investem só em Lowtech junto com a gente. Nós devemos ter 6 startups jurídicas que a gente investe e cuida delas e elas estão bombando. E agora, se me perguntar o nome delas, bicho, vai ser difícil para mim, porque é muito nome na minha cabeça, mas a gente investe sim em Lowtech, acho esse segmento incrível. Eu me lembrei de uma, Resolvi, que problemas aéreos, de passagem aérea, você não precisa mais entrar com ação, você entra na Resolvi tem conexão com todas as companhias, ela resolve administrativamente antes de ter que entrar com ação. Então, a Resolvi é uma delas. Né? Então, mas por que esses escritórios jurídicos estão fazendo isso? Não só para investir em negócios que vai ajudar o escritório, mas investir em negócios que podem acabar com o serviço de um serviço do escritório. Claro que o advogado não acaba, mas vai diminuir o serviço do escritório, diminuir o faturamento. E essas startups estão fazendo tudo isso automatizado. Automatizar o sistema de todo o judiciário para entrar automaticamente o PDF lá. Automatizar, enfim, essas coisas todas que você sabe que escritório jurídico faz e que a gente vai conversar aí. Valeu, João. Obrigado. Valeu, Daniel. Pedrinho, muito obrigado pela tua participação, cara. Pedro, procura o Célio, por favor, tá bom? Procura o Célio aqui no bate-papo, por favor. Beleza. Depois eu passo, inclusive, o contato do Célio e para você ou para a Helena, do Pedrinho, para vocês entrarem em contato aí com ele. Eu queria chamar aqui com a gente o Patrick Gui, que também é um filiado nosso e tem uma startup muito bacana que é a Recruta aí. O Patrick está entrando já. Ele aí com a gente. Antes de Patrick entrar, João, quem está aqui no bate-papo mandando um abraço para você é o Luverson Ferreira, que é meu amigo também. Luverson, um grande abraço. Ele deixa um abraço para você, João. O Luverson é o rei de Caruaru. É o rei de Caruaru, é um cara que eu gosto muito. Aqui a gente fala que manda prender e manda soltar. E ele investe em startups, né? Então, se precisar de dinheiro, gente, pode pedir para o cara, Luverson, pode pedir aí que ele investe, que ele tem dinheiro. E um abraço para Verison também, o irmão dele. A família Ferreira é todo mundo líder, são gente da melhor qualidade. Patrick, meu irmão, como é que você tá? Tudo bom? Tudo ótimo aqui. Valeu, Daniel. Fica à vontade, a casa é sua. Valeu demais, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Engraçado porque João, vou abrir com uma anedota aqui. João foi acho que foi o primeiro investidor que eu conversei quando eu estava ainda montando a Recruit aí. Eu conversei com ele lá no escritório dele no Nova Abrão, não sei se você está lembrado. Eu não tinha nem pitch deck, nem nada, era só uma ideia. E eu fui falar logo com o investidor. Eu também faço parte da CESPRO aqui de Pernambuco, e fui convidado também pelo amigo de João, Ítalo, né, a fazer parte da CESPRO local. E a gente acaba sendo aí irmão de associação, né? Na verdade, a Recruta ela quer resolver, ela quer ser o software de processo de recrutamento e seleção do futuro. A gente acredita que esse processo ainda é feito de forma muito manual, com baixíssima adesão tecnológica, mesmo utilizando plataformas digitais. Então, a Recruta aí passou anos pesquisando o que é que se conseguiria criar de algoritmo de IA, algoritmo de processamento de linguagem natural para ser inserido dentro desse processo e assim ajudar o recrutador a
selecionar mais rápido, melhor, com melhor qualidade, tirando até 85% das tarefas repetitivas. Então, a ideia da gente é criar o software de recrutamento e seleção do futuro, tá? Bom, na verdade, eu vou fazer duas perguntas rápidas aqui. Eu acho que o João vai responder rapidinho, mas a primeira aqui João, assim, eu sei do teu papel aí de estar sempre explicando às pessoas um pouco do mundo de investimento, um pouco do mundo de startups. Esse é um mercado nascente no Brasil, a gente sabe disso. Então, qual é que tu acha que deve ser o papel do investidor anjo ou seed na educação desse mercado de fundraising, tá? Ele ainda, se você pega assim, tem empresas de tecnologia, empresários de tecnologia que, por exemplo, sei lá, assim, pecam ainda, por exemplo, fazer um pitch deck para ter essas métricas que o investidor quer, para entender essas métricas. Então, qual que você acha que é o papel realmente do investidor anjo nisso? E a outra pergunta é: que mudanças ocasionadas pela Covid você acha que são passageiras, dessas que a gente conversou ali, e quais que você acha que veio para ficar? Bacana, Patrick. Desculpa eu não me lembrar do encontro com você, porque, imagina, são né, muita gente, mas quando você começou a falar de recrutamento e tal, eu fui buscar aqui dentro do meu diretório e eu me lembrei alguns lances com você lá no Inova Bra. No Inova Bra, não foi? Ou foi no Inova Bra, não foi? Foi. Inova Bra. Então, foi no Inova Bra, foi no Inova Bra. Não faz muito tempo. Bom, 2018, foi no final de 2018. Não faz muito tempo. Bom, primeiro, eu faço parte da CESPRO, né? Então, sou da diretor nacional, né? Então, esse papel de evangelizar, eu entrei na CESPRO para isso, né? Para evangelizar o investimento em startup para os empresários de tecnologia e para que o mercado entendesse que não existe dois empresários de tecnologia, né? Existe uma startup, é uma empresa de tecnologia também, e as empresas tradicionais de tecnologia elas precisam não sei se fundir, mas fundir principalmente a mentalidade, né? Porque não pode ter duas coisas, não pode achar que esse negócio, são essas empresazinhas, esses meninozinhos, não pode ser mais isso. Então, a gente tem um desafio enorme. E o Ítalo, que é o presidente, e o Ives Nogueira, aí de Recife, né, do Porto Digital, são meus pares nesse desafio de educação e de evangelização. Então, eu quero te falar o seguinte, que o cara que se coloca à disposição para ser investidor de startup, ele tem esse papel de ajudar outros empresários e ajudar empreendedores para fazer a coisa como tem que ser feita, para poder todo mundo ter o mesmo entendimento, porque, cara, a pior coisa que tem é o investidor investir errado, baseado num sonho maluco de alguém, né, e perder esse dinheiro. Não tem coisa pior, né? O cara vai ter muito aventureiro tirando com bom pitch, um bom marketing, tirando dinheiro de empresários, né, nesse momento. Então, a gente tem uma preocupação enorme com isso, né? Tanto é que eu faço parte nós conseguimos ajudar na nova lei das startups, o Marco Legal, eu faço parte disso. Como eu sou diretor na Fiesp, também em São Paulo, e também na CESPRO, e também em outras entidades, a Amprotec também, que tem nosso presidente Chico Saboia aí de Recife. Perfeito. Né? Então, eu tenho esse papel de evangelizar, de ajudar, de apoiar e incentivo outros investidores a fazer a mesma coisa. Com isso, a gente vai ter um mercado mais educado e a gente vai encurtar esse período e esse aprendizado dessa startup. Essa é a primeira pergunta, a outra eu também não me lembro, esqueci qual foi. Não, assim, das mudanças que a gente até conversou um pouco aqui, você explicou, né? Da mudança do Covid, o que é que veio para ficar? A mudança do Covid, cara, o que vem para ficar em termos de mercado, assim, já falei um pouco sobre home office, né? Assim, a tecnologia, o digital entrou definitivamente dentro das empresas, não tem meia boca, não tem mais gambiarra, não vai dar para fazer isso. E uma outra coisa que chegou para ficar é modelo de gestão empresarial. Eu tenho um livro chamado Gestão Ágil, né? Esse livro é meu último livro, o Smart Money foi meu penúltimo livro, o último livro foi Gestão Ágil. Essa Gestão Ágil é um livro que ele fala o que as empresas grandes têm que entender o que as startups fazem, o que as startups têm que aprender com as grandes empresas. Então, por exemplo, as pequenas startups têm que entender sobre compliance, governança, controle e processos. As grandes empresas têm que entender mentalidade,
metodologias, ferramentas e um monte de coisa. Então, eu juntei tudo isso num livro. Esse livro tem um prefácio do Jorge Paulo Lema, justamente porque eu fui buscar um cara que tem referência em gestão para ele dizer se aquilo fazia sentido para o business dele. Né? E ele diz hoje que ele é um dinossauro se mexendo e não mais um dinossauro assustado, como ele dizia antes desse problema todo. Então, tanto é que a filha dele, a Lara, montou um fundo como igual a Bossa Nova, chama Maia Capital, e está fazendo investimento adoidado aí, graças a Deus. Então, seja bem-vindo, mais um para ajudar no investimento. Então, eu acredito que a gestão daqui para frente vai ser muito diferente, principalmente a gestão de pessoas. Então, acho que veio para ficar isso. Patrick, meu amigo. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Daniel, valeu pelo convite aí. Abraço a todos. Obrigado pela presença e por engrandecer nosso debate aqui, meu querido. Vou chamar agora Rafael Freire, que é da PPA Capital. E, Kepler, o teu livro, o Gestão Ágil, primeiro que ele é muito engraçado, como ele é muito oportuno para esse momento, né? Demais, e interessante como você fala assim, da nova economia, do novo formato e da economia mais tradicional. Eu indico demais o Gestão Ágil, e a palavra é essa, ele é totalmente oportuno para esse momento, cara. O Gestão Ágil é muito interessante e parabéns pelo livro. É um livro útil nesse momento, útil. Muito obrigado. A gente não ganha dinheiro com o livro, porque se ganhasse eu estava rico. Né? Livro não dá dinheiro no Brasil, infelizmente. Deveria dar. É barato demais e as editoras ficam com toda a maior parte do ganho. Enquanto o livro não dá dinheiro, a gente tenta investir em startups, né? Isso dá realmente. Rafinha, meu querido. Rafael Freire, que é da PPA Capital, tá aqui. Rafa, vou pedir para você ser rápido, porque a turma estava querendo fazer duas perguntas, né? Não, a minha é uma só. Mande a bala, mande bala. Antônio, você está em casa comigo. Você sabe a honra que é estar aqui, o respeito que eu tenho pelo seu trabalho aí no LEAD. João, Obrigado. Tudo bom, amigo? Como é que você está? Na verdade, a PPA, nosso trabalho na PPA, a gente tem um braço de investimento em Venture Capital, né? A gente tem um veículo de investimento, onde a gente faz uma junção até diferente, né? Uma junção do mercado imobiliário com o mercado de investimento em Venture Capital, enfim. Depois a gente pode bater um papo sobre isso, mas a gente participa do dia a dia de trazer investidores para o processo de investimento em startup, né? De angariar novas pessoas, e a gente entende, sabe a dificuldade que é, né? De abrir um pouco a cabeça do investidor mais tradicional, principalmente local aqui em Pernambuco. E aí você vê notícias, resultados do WeWork, resultados do SoftBank, e aí ele vem trazendo para a gente essas matérias. Rapaz, você está vendo, o pessoal não olha lucro, não olha resultado das empresas. Você acha, João, que olhar métricas que não vislumbram um potencial geração de caixa, lucro na empresa, isso vai continuar valendo no futuro? Ou as empresas vão começar a pensar um pouco, como você disse, a importância da forma de monetização e não só com o crescimento da operação? Rafael, obrigado pela presença, obrigado pela pergunta. Cara, a gente nunca olhou negócios fora desse cenário, né? A gente primeiro não faz série A, a gente faz investimento em série A, em fundos de série A. Nós somos LPs, né, como chamam, de vários fundos brasileiros e internacionais. Nós somos LP da Domo, da DGF, da Astela, do Rigonati, do Fundo Sul, e da Endeavor, do Catalyst. Então, assim, nós somos LPs. Por quê? Porque a gente quer investir nesses venture capital para que eles façam um investimento nas nossas startups, né? Então, no próximo degrau. Então, a gente criou uma cadeia produtiva para que isso acontecesse, né? Então, cada vez mais as empresas que fazem captação de investimento para fundos, né, sejam fundos privados, fundo público, seja grupos de investidores, né, no SCP da vida, enfim, o modelo que você tiver, ela vai ter que ter também um propósito. Então, é muito claro a tese e o track record para atrair, porque você vai ter cada vez mais empresários querendo investir nesse tipo de ativo. Essa classe de ativos está procuradíssima, procuradíssima. Né? O que você tem que fazer é aquilo que acho que foi o Patrick ou o Gabriel, foi o Patrick, o anterior foi o Patrick? Patrick. Falou, né?
Patrick. O Patrick falou, vai ter que ter educação desses investidores para que eles não façam besteira. E a melhor coisa nesse momento é se juntar a quem já faz isso. Né? Juntar grupo de investidores, juntar empresas como a sua, juntar empresas como a Bossa Nova, juntar o grupo aí do Felipe, que falou lá mais cedo, logo no começo. Se juntar grupos, caras, porque você vai errar muito menos. Você vai acertar muito mais. Porque muitas cabeças pensando, já tem uma esteira de processo, já faz diligência, já tem uma tese, já tem controle, já tem cuidado dessas empresas, né? Então é isso, eu não sei se respondi, mas assim, as empresas sem monetizar, as empresas vai ser cada vez mais difícil ter capital para isso, cada vez mais difícil. Porque os investidores aprendendo a fazer, eles não vão querer fazer, porque não vão cair mais naquela história do captador de investimento de planilha, entendeu? Antigamente nós tínhamos os planilheiros, os captadores de investimento através de planilha. Só planilha, nada de resultado. A gente viu muito isso acontecer em incubadoras, em parque tecnológico, em todo o Brasil. Né? E aí, cara, isso não tem mais, isso não cabe mais. Isso não cabe mais. A subvenção econômica está cada vez menor. Isso não vai ter mais fundamento porque o cara quer ver mercado, quer ver aceleração, quer ver crescimento, escala exponencial. Então, a resposta é: nós não abrimos a bolsa fazendo isso e não vamos fazer. E estou vendo todo o mercado não fazendo. Brasileiro, tá? Rafinha, obrigado, meu querido. Não, tamo junto. Eu queria chamar agora Arthur Padilha, também afiliado nosso, mexe com tecnologia. E tem muito aí. A gente tem mais 2 perguntas. Eu vou pedir, Kepler, se não for lhe atrapalhar muito o seu horário, se a gente estendesse mais 10 minutinhos, só para a gente escutar o Arthur e o Rafael, que estão aqui com a gente, e para a gente concluir o nosso belíssimo evento. Arthur, tá aí? Tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo, só tô vendo a sua belíssima foto. Agora sim. Agora. Beleza. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Daniel. Boa noite, João. Boa noite, Arthur. Obrigado pela oportunidade de convite aí para fazer uma pergunta para o João. Conheci o João, acho que 5, 6 anos atrás, já dentro do Brasil. Então tem um tempinho bastante, já tem um tempinho grande aí lá em Alagoas. E minha pergunta é no sentido, assim, João, tu falaste sobre o teu grupo, né, o Bossa Nova, e o formato de investimento via fundo. E minha pergunta assim, no sentido de que as startups elas cada vez mais buscam, né, os investidores com base no smart money, né, não necessariamente só o capital por si só. E aí, quando você faz esse agrupamento dos investidores via fundo, como é que tu proporciona, né? Que no caso do Anjo é um pouco diferente, ele já vai em busca das startups com aquela aptidão, com aquela afinidade com os negócios que ele já construiu. Como é que tu proporcionas para as startups e também para os investidores, né, essa percepção de poder contribuir com a startup também mais próximo? Acho que é uma das qualidades também, das vantagens de você ser investidor anjo, é você poder também ter essa proximidade com a startup e interferir, entre aspas, aí, né, ajudar e apoiar a startup de pronto, né? E aí também, se der tempo de responder rapidinho, assim, de uma dica rápida para quem estiver pensando em fazer investimento anjo, como escolher, assim, uma startup, né? Assim, de uma palavra é muito difícil, sei que são vários critérios, mas se puder escolher, assim, dentre alguns critérios, time, timing, modelo de negócios e setor. Acho que talvez um desses 4 aí que vocês observam mais com mais critério na hora de decidir pela startup. Porra, Daniel, eu estou adorando participar, eu não vou dar o tempo que você quiser, muito mais de 10 minutos que você quiser, porque, obrigado. Cara, eventos como esse, perguntas como essa, faz todo sentido para a gente trabalha para isso, né, cara? Saber que o mercado está preparado, Pernambuco está indo bem, né? São perguntas de nível mundial, cara. Assim, não tem pergunta tola, entendeu? Então, assim, é só coisas de alto nível. Então, vamos lá, Arthur, parabéns, prazer em te rever. Deixa eu ver por onde eu começo. As startups, se eu pudesse dizer alguma coisa para o investidor atual, para um cara que quer investir em startup, eu diria para ele que ele procurasse algo que fosse do business dele, né? Além dessas 4 coisas que você já explicou, ele precisa, antes, já que ele vai emprestar o smart dele, a inteligência dele, o know-how, a capacidade dele, que ele invista em algo que ele conheça.
que seja do segmento dele. Educação, varejo, saúde, depende do segmento dele, logística, transporte. Então, a dica que eu dou para quem quer investir são duas dicas. Primeiro, procure negócios que você conheça. E segundo, procure seguir um líder. João, você está investindo em quê? Estou investindo em tal coisa. Cara, deixa eu botar 20% dessa rodada com você. Porque se o cara já tem track record, se o cara já sabe fazer, você pode errar menos do que você aventurar sozinho e colocar dinheiro numa empresa. E a primeira pergunta que você fez foi em relação a grupos, né? A fundinhos, a fundos, a grupos de investidores. Quando a gente agrupa esses investidores, a gente agrupa com dois propósitos. Primeiro é fazer juntos para ter uma quantidade de startups que a gente consiga, que até 15 empresas, no mínimo 10, para que consiga esse grupo dar um IRR, dar um resultado no médio prazo interessante, que remunere todo o capital e multiplique por 10 vezes o valor que ele investiu, pelo menos, né? Então, essa é uma lógica. Mas que mais do que isso, que eles juntos, esses investidores juntos, com seus smarts, cada um com o seu segmento, possa efetivamente ajudar muito essas mesmas startups. Então, quando a gente junta um grupo, a gente está pegando a mentoria deles para que eles ajudem a startup que são deles. Que são deles. Na Bossa, nós temos um programa de mentoria onde os investidores são chamados para dar mentoria para as startups do pool dele, do grupo dele, e também se for disponível para todas as startups da Bossa Nova. Então, assim, o fato do cara estar investindo em um grupo não quer dizer que ele está deixando de ser investidor anjo. Não quer dizer que ele está perdendo o papel de anjo de ajudar com know-how, conhecimento, sinergia, conexões. Muito pelo contrário, ele vai amplificar esse trabalho de investidor anjo. Ao passo que ele investe sozinho, ele de fato ele é um investidor anjo unitário, sozinho, beleza, mas o risco dele é muito maior, cara. Então, se você não tem muito dinheiro, reserva para perder, você quer ser assertivo, se junte a um grupo que está fazendo, que tem uma lógica, que tem uma tese, que pode facilitar e economizar o teu tempo e o teu dinheiro. Não sei se respondi, mas... Com certeza. Obrigado, viu, João? Arthur, obrigado, cara. E obrigado, parabéns, Daniel, mas foi aniversário de Arthur ontem. Arthur, parabéns. Valeu. Obrigado. Está comemorando de forma diferente esse ano, mas já estamos juntos. Um abraço, meu querido. De casa, mas foi bom também. Valeu. Tchau, Valeu. Tchau. Boa noite. Eu queria chamar mais um filiado nosso aqui para a gente encerrar as perguntas com os filiados, João, e te agradecer pela gentileza de ficar mais um pouquinho com a gente. Rafael Carvalho, e vai entrar aqui com a gente. Rafael, que é a Reiki Import, que está montando aí uma nova empresa também, que conversou comigo. Rafael, está por aí já? Vamos aguardar aqui ele entrar. Olha aí. Seu áudio, Rafa. Opa, agora boa noite, Daniel. Tudo bom? Presidente. Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. João, prazer aí. Já acompanho há algum tempo. Tudo jóia? Vamos lá. João, muito curioso de fazer algumas perguntas a ti, que eu tô há 11 anos no tradicional, né? Na economia tradicional, no ramo de importação, uma trade. Eu fundei há 11 anos atrás, que era bem diferente o acesso à informação e como as coisas estão hoje, né? E ano passado a gente foi picado aí por esse vírus do digital, de vamos entrar, e como é que a gente vai entrar? Eu busquei me aprimorar, aprender algumas mentorias, e chegamos num hub de ligação aí, de uma plataforma de China com o Brasil, criando fazer a mesma coisa que a gente faz, só que de uma forma no digital, né? Aí em janeiro a gente contratamos uma software house para fazer uma plataforma, encomendamos a plataforma. Está sendo suado para sair da software house para implantar, e quando foi um mês atrás, durante a pandemia, eu disse, não, vou parar aqui. Comecei a investir numa equipe trouxe um CTO mais pesado, um cara com mais experiência, um sênior para dentro da empresa, trouxe um pessoal de growth, de conteúdo para a gente fazer esse pré-lançamento, e estamos aí começando aí a trilhar, aí, acho que há mais uns 30 dias a gente já entra com o lançamento aí. E minha pergunta assim para ti, a gente na verdade vai servir de API para a plataforma de e-commerce. O cara vai lá, ele vai escolher o produto e a gente vai fazer todo o trampo de importação legal, tal, meio que legalizar o dropship. O cara vai poder subir para a plataforma dele, e vai trabalhar com a gente como importação por conta de ordem de terceiro, vai abrir o radar do cara, da empresa, vai fazer tudo dentro da plataforma. É muito bacana o projeto nesse sentido. Até desses meus 11 anos de importação, de comércio exterior,
Esse ano a gente está fazendo navio, exportando navio de soja, mas até eu brinco com a equipe dizendo que nada me empolgou mais nesses últimos tempos do que a plataforma, de poder ajudar e de poder fazer a diferença na vida de muita gente que eu vejo que precisa, que um mercado gigante. Aí, minha grande pergunta para ti é essa questão de soft house e investir na equipe, né? Vale a pena investir na tecnologia, trazer a tecnologia 100%, ou tem um momento dessa transição? Esse início é importante, você para evoluir, você ter uma soft house que desenvolva mais. Eu estou nesse momento aí. E eu queria tua... Fala, Rafael, qual é a pergunta exatamente? Que eu não entendi a pergunta. Entre manter a soft house e trazer ou trazer a equipe de tecnologia, montar uma equipe de tecnologia, de programação, de desenvolvimento dentro da empresa local, assim, dentro do time. Olha, você vai perceber que esse novo business, essa regularização aí do dropshipping, esse marketplace de dropshipping, essa API de dropshipping, sei lá como é que você vai chamar isso, ela vai ser um business mais importante do que o teu business principal, acredite nisso, no médio prazo, até no curto, médio prazo. É um negócio muito interessante e vocês estão me ouvindo, ficou meio estável aqui, não foi? É um negócio muito interessante e que você vai ver. Então, nesse caso, como é uma tecnologia que você precisaria estar perto disso, isso vai virar um business seu, né? Eu acho que o que você fez foi a jogada correta. Você fez a movimentação correta de trazer para dentro de casa. Agora, o que eu vou te falar é o seguinte, depois que você tiver o coração pronto, mantenha uma pequena estrutura do coração e o resto você vai gerando demanda para terceiros e vai montando pacotes, packs, porque senão você vai ficar um negócio muito caro, custoso para você, que a equipe interna é caro, né? Então, agora você tinha que fazer isso para entregar, né? Na verdade, quando eu comecei, justamente isso. Eu até digo assim, se eu não tivesse tido, na verdade, a soft house, eu não acho que eu não tinha nem evoluído tanto. Eu tinha perdido mais tempo para montar uma equipe, para desenvolver e tal. Acho que nesse ponto foi importante. Justamente agora, nesse momento agora, daqui para frente, né? Você deu alguns insights e ensinamentos importantes, né? Você diz assim, pô, eu sei do que eu estou fazendo, esse negócio vai ser para o meu uso, vai ser para o upgrade do meu serviço, né? E você sabe muito sobre o business. E nada melhor do que... No começo foi importante porque você não sabia método de desenvolver, você não tinha nada, você não tinha nível de desenvolvimento, você não tinha nada. Você não sabia de nada. E agora você sabe, você aprendeu. Então, tudo é uma questão de aprendizado. Gestão ágil. Eu sou leitor também. Você fez um squad, né? Você fez um squad. Então, assim, tudo é uma questão de aprendizado na vida. Então, acho que o que você fez está certo. Eu só não sei se você vai manter isso para sempre da maneira que você criou, que você fez agora para resolver o teu problema. Agora, o que você fez, eu faria igual. Agora você está certo. Mas eu também quero agradecer você, Rafael, primeiro pelas palavras e o carinho de ser meu leitor, né? E não é eleitor, é leitor. Leitor. Rafa, obrigado, velho. Obrigado Um abraço aí. Valeu. A gente tem uma pergunta aqui de Joca, para a gente encerrar. E é bem objetiva. Joca da Dapos Investimentos, ele botou aqui no chat. João, qual a sua opinião sobre fintechs? C6, BS2, Banco Inter, por exemplo. Você enxerga espaço para vários players ou é um ambiente de winner takes all? Eu acho, não tenho certeza. Quem acha não tem certeza de nada. Então, eu acredito, né, que tem espaço para muitas outras. Né? Esse é um mercado gigantesco. Esse é um mercado que o Banco Central lançou a PIC, né? Que é um sistema que vai integrar tudo, de mensagem instantânea. Está caindo uma porrada de regulamentação. Procure governo digital, vocês vão ver a quantidade são mais de 700 serviços digitais que estão sendo caindo o regulamento. Um monte de coisa está acontecendo. Então, assim, o cara de uma fintech... Hoje, por exemplo, uma startup nossa, de um evento que aconteceu mais cedo, uma startup nossa de RP para a indústria, pequenas e médias indústria. Ela colocou uma fintech dentro do software dela para fazer empréstimos, antecipação de recebível da própria indústria. Ela já fazia o conta pagar e receber das indústrias. Então, ela botou um FDIC, botou uma fintech,
duplicando o resultado dela, entende? Então, tem muita oportunidade. O brasileiro ainda é desbancarizado, o brasileiro tem muita oportunidade para fazer, tem muito modelos de empréstimo P2P, empresa para pessoa física. Tá tudo hoje no Brasil, eu digo assim, a gente está passando por aquela época, sabe a época da importação dos carros, quando era o carro carroças que a gente tinha. A gente meio que está tendo essa sensação de que tudo é possível, tudo vai acontecer, né? Não estou falando de governo A, governo B, mas é no momento que a inovação o Ministério da Economia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles estão propícios e abertos à inovação. E eu te falo isso porque eu estou sentado numa cadeira de diretor nacional de startups de algumas entidades. Então, eu estou vendo essa relação acontecer. Então, o momento é de fintech, sim, e se prepare, que vai ter muito dinheiro para isso e vai ter muito negócio bom no mercado nessa área de fintech. João, só para a gente encerrar nosso papo, que foi muito bacana, como eu imaginei, muito rico. Você é otimista por natureza, que eu já percebi, e eu sou também, eu sou sempre a favor, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, sempre de uma pauta positiva, né? Isso eu acho que às vezes está faltando um pouquinho, da gente ter um pouquinho mais de otimismo, até para dar mais esperança a quem está do outro lado tão castigado. Qual a mensagem que você pode deixar para a gente, João? A expectativa mais à frente, deixando um pouquinho do lado essa questão de startup, vamos falar um pouquinho de empresa para finalizar. Uma mensagem que você pode deixar para os nossos empresários aqui, da tua perspectiva para o futuro. Eu sou mais do que otimista, eu sou realista. Um realista, mas com visão de futuro. Eu não gosto muito de previsão, né, de ficar... Mas eu gosto de botar uma meta, eu gosto de botar um objetivo, eu gosto de entender como é que o caminho está indo de determinadas coisas, até porque eu exercito muito isso pensando no futuro das empresas, das startups que eu invisto. O empresário que conseguir entender que existe uma margem do outro lado do rio e conseguir passar para o outro lado, né, sem chorar, sem lamentar, e ir para o outro lado, e duela quem duela, e vão-se os anéis e ficam-se os dedos, ou corta o dedo para ficar a mão, esse empresário é que vai sobreviver, é que vai conseguir vencer. Nós vamos ter um 2021 sensacional, Daniel. Sensacional. 2021, a gente vai ter um segundo semestre muito complexo, muitas coisas para resolver, mas com uma demanda reprimida enorme. E essa demanda é tão reprimida, para você ter ideia, nós nunca vendemos tanto brinquedo como estamos vendendo nesse momento. Então, assim, a dinâmica do dinheiro mudou, a dinâmica de acesso ao dinheiro mudou. Então, o dinheiro está mudando a dinâmica e o empresário ele tem que estar antenado para onde está indo essa dinâmica. Então, se eu puder deixar uma dica, eu digo que observe para onde está todo mundo observando. Olhe para onde está todo mundo observando, mas enxergue o que ninguém está vendo. Começa a olhar as coisas por outras perspectivas. Você está jogando um jogo de xadrez, por exemplo, dama, então você está de um lado no tabu branco e preto, né? Então você está acostumado a jogar ali. O que você faz para identificar uma saída quando você está encaracolado? Você levanta e começa a olhar pela outra perspectiva, pelo lado, por cima, e você vai oxigenar seu cérebro e você vai descobrir uma saída. Muitas vezes é uma questão de oxigenar o cérebro. Muitas vezes é uma questão de você olhar e ter um insight assim. Como é que você tem esse insight? Você está oxigenando o cérebro. Você para de pensar na coisa ruim e começa a dar um estalo, sabe? Esse estalo. Isso é oxigenação. Então, o empresário ele precisa primeiro colocar essa meta lá na frente e ele precisa oxigenar o cérebro para poder descobrir as oportunidades que vão aparecer para ele. E as oportunidades, se não aparecer, cria as oportunidades. E isso não é bullshitagem, isso não é balela, isso é o que eu estou vendo acontecer hoje. Né? Através de aprendizado, ensinamento, comunidades, né? Em grupos como o LEAD, grupos como o Experience Club e vários outros grupos que eu participo, eu estou vendo isso acontecer, porque a experiência de um serve para o outro, né? Pelo menos de inspiração e principalmente do que não fazer. Então, acho que é essa a mensagem que eu tinha para deixar. Né? Não consigo dizer se a gente volta a operar em julho, em agosto. Eu acredito que sim, mas não posso afirmar isso. Ninguém consegue ainda. Mas a gente torce que sim, né, João? Exatamente. Amigo, queria te agradecer a presença também da nossa audiência. Foi uma noite
riquíssima. Eu acho que o mais rico foi a gente poder debater com tantos filiados. O debate foi muito rico também pelo potencial dos filiados que o Lead Futuro tem. Quantas perguntas interessantes e conseguiu puxar o maior conteúdo que você pôde passar para a gente. Então, assim, eu só tenho que te agradecer, João. E o convite para você voltar aqui em Recife para a gente fazer um evento físico está de pé. E eu espero que o mais breve possível, né, que a gente possa fazer aqui um evento com a gente. Eu queria, Daniel, duas coisas. Primeiro, eu queria agradecer, vou ler o nome de algumas pessoas aqui, agradecer a todos os participantes, Alberto, Alcimar, eu acho que eu conheço Alcimar Carlos, Arthur Lemos, Arthur Padilha, Atene Netos, Bruno Araújo, Bruno Gama, Cadu Lima, Carlos Rebelato, um abraço, Carlos, Célio da Bossa Nova, valeu, Celinho, Diogo Carvalho, Esmeraldo, Felipe Rebelato, Gabriel Barreto, Gabriela Maranhão, Gilberto Santos, Guilherme Colasso, a Helena, que trabalha comigo, a Helena Bravo, nosso pitbull, com todo respeito. Kenyon Lapenda, olha aí, quem não conheço, na época dos ingressos. Patrick fez a pergunta, Paulo Andrade, Pedro Bacelar, Pedro Galanternic, Pedro Lucas, Rafael Freire, Rafael Magero, Rafael Carvalho, Rodrigo Paraíba, Rodrigo Petribu, Romildo, também da época dos ingressos. Ô, Romildo, um abraço para você. Seu short, hein? Tem uma fabriqueta de short, não sei se é o mesmo Romildo, mas deve ser. Tem uma fabriqueta de short aí, Bidu, acho que é Bidu o nome, me perdoa se eu errei. Não, o Romildo é Neto Vecchione. Romildo Vecchione, ele tem uma... É outro Romildo. Então, um abraço, Romildo Vecchione. Tassiana Eustáquio. Bom, e para encerrar, eu queria dizer, se alguém aqui quiser conhecer mais sobre grupos de investidores do Felipe, do Carlos, né? Então, é só falar com eles e falar com o Célio Júnior também, né? Que a gente vai estar junto nesse grupo, vai investir junto com eles, né? Pode investir, a Bossa Nova é parceira desse processo, então fique à vontade para procurar se quiser investir. Vamos começar os investimentos já. Valeu, meu querido. Uma boa noite para você, João. Valeu. Até a próxima. Um abração, cara. E uma boa noite para todo mundo.